Desde os primórdios da civilização humana há 6.000 anos atrás, lá na Suméria, até os dias atuais, testemunhamos uma série de eventos bizarros que desafia a própria compreensão humana. Prepare-se para desvendar conosco as top 7 maiores bizarrices da história. Chamo Manuel Gabriel e sejam todos bem-vindos ao Desvendando a História. E ocupando a 7ª posição da nossa lista, temos proibido tomar banho. Se você é aquela pessoa amante de um bom banho quentinho e prolongado, agradeça por não ter nascido na Idade Média, mais especificamente por volta de 604, quando o Papa Gregório I assumiu a liderança da Igreja Católica. Ele, entre outros sacerdotes do clero daquela época, via o banho como um ato pecaminoso, pois tomar banho era considerado um ato de luxúria. Para melhor situar o cenário, é importante lembrar que os banhos públicos eram comuns na Roma Antiga, onde homens e mulheres tomavam banho nus em um espaço comum. Diante disso, o Papa afirmou que o diabo estava presente no banho. As indicações para se higienizar, segundo a igreja da época, era a utilização rápida de um pano molhado. Vale ressaltar também que, mesmo tendo a restrição de banhos, não significa que durante toda a Idade Média não havia higiene. Afinal, foi nesse período que a maioria dos cosméticos e sabonetes de aromas foram inventados. Mas a restrição de banho do passado afetaria o futuro em toda a Europa. Até o ano de 1930, era algo comum tomar banho apenas aos sábados, quando se trocava as roupas debaixo dos meninos. A situação só mudou após a Segunda Guerra Mundial, quando se tornou comum ter banheiros em suas próprias casas. Ocupando a 6ª posição, temos a venda de esposas na Inglaterra. Imagine você, mulher aí que está assistindo o nosso vídeo agora. Você está casada com um homem e de repente há um anúncio no jornal matinal com o seu nome e com as características físicas e habilidades estampada, junto com seu preço para a venda. Bizarro, não é mesmo? Pois bem, na Inglaterra, no final do século XVIII da Era Vitoriana, apesar de ser tido como um ato ilegal, era comum que essas mulheres fossem leiloadas em praças públicas, portando um cabresto. Na maioria dos casos relatados, essas vendas eram consensuais, pois não era fácil a prática do divórcio, em que normalmente exigia uma enorme quantia de pagamento. No entanto, a mulher sempre tinha a voz para escolher o novo marido, o que era frequentemente o seu amante e a causa do divórcio, pelo menos na maioria das vezes. A situação só mudou a partir de 1856, quando o parlamento inglês aprovou medidas de divórcios civis. O último caso de venda de esposa foi relatado em 1913. Ocupando a 5ª posição, temos a dança da morte. Sabemos que a dança, assim como qualquer outra atividade física, é algo muito importante para a nossa saúde, não é mesmo? O problema é quando esse hábito sai fora do controle. E foi exatamente isso que aconteceu em 1518, em Estrasburgo, na França. Era apenas mais um dia comum, até que uma mulher por nome de Frau Trofea apareceu no meio das ruas, dançando e gigando sem parar, e a multidão aplaudia. Até aí, tudo bem. O problema é que ela dançou continuamente por 6 dias seguidos e sem descansar. E esse gingado contagiante não parou por aí. Dentro de uma semana, 34 pessoas se juntaram a ela. Em um mês, já havia cerca de 400 pessoas na rua dançando. Nada que fosse feito parecia surtir efeito para acabar com a dança maluca, nem mesmo a morte. Afinal, no auge da epidemia, cerca de 15 pessoas por dia faleciam de ataques cardíacos e derrame cerebral, até mesmo de exaustão. Documentos históricos, incluindo observações médicas, sermões catedráticos,
crônicas locais e de outras regiões relatavam que o Conselho Municipal de Estraburgo informava que as vítimas interpretavam passe de dança e não apenas se contorcia de maneira aleatória. Mesmo a ciência moderna ainda não chegou a um consenso para concluir o que aconteceu em Estraburgo em 1518. Para alguns pode ter sido fruto de algum fungo alucinógeno, enquanto outros acreditam que foi uma histeria coletiva. Mas sabe o que não é nada bizarro? Você se inscrever no canal e me ajudar a chegar na meta dos primeiros 1000 inscritos. Dá um like aí e comenta, ajuda a fortalecer o nosso canal. Obrigado e sem mais delongas, vamos para a próxima bizarrice. Ocupando a quarta posição, temos o cavalo senador. Parece ser uma piada de mau gosto, não é mesmo? Mas há relatos que indicam que na Roma Antiga, por volta de 37 d.C., o cavalo do imperador Calígula, uma das figuras mais polêmicas da história, foi nomeado como cônsul, a autoridade máxima no Senado. Historiadores da época, como Suetônio, dizem que o cavalo Incitatus de Calígula tinha uma série de privilégios, desde estábulos luxuosos de mármore, onde a vizinhança era obrigada a ficar em silêncio para não atrapalhar o sono do garanhão, até desfrutar de privilégios da nobreza, como uma manjedoura de marfim e grãos altamente selecionados em pratos de prata. Outra fonte que fala sobre o cavalo Incitatus é o senador Cássio Dio, que até mesmo diz que ele ordenou-se como sacerdote. No entanto, os historiadores atuais, em sua maioria, não acreditam que o fato de Incitatus tenha assumido tal posição no Senado. E ocupando a terceira posição, temos o faraó que tirou o passaporte. Você deve estar pensando que dessa vez ele foi longe demais. Afinal, na época dos faraós, nem se imaginava na existência de aviões. Mas a verdade é que em 1974, a múmia de Ramsés II precisou passar por um tratamento na França, devido ao surgimento de um fungo que levou à sua decomposição. E só conseguiu, de fato, sair do Egito para a França em 1976. E precisou de usar um passaporte. Há poucos anos, na internet, circulou a imagem do possível passaporte do faraó, mas era apenas uma ilustração, pois o verdadeiro passaporte não foi divulgado, pois é um documento oficial. Mas quanto à chegada na França, a múmia de Ramsés II foi recebida no aeroporto de Paris, com as mais altas honras militares, dignas de um verdadeiro rei. Felizmente, os cientistas conseguiram combater o fungo e a múmia voltou ao seu lugar no Museu do Cairo. E se você, assim como eu, está perdendo até mesmo para uma múmia de 4.000 anos de idade por não ter um passaporte, deixa aí nos comentários. Eu também não tenho. E ocupando a segunda posição, temos a noiva cadáver. Falando assim, até parece que estou falando daquele filme lançado em 2005, dirigido por Tim Burton. Mas a história verdadeira da noiva cadáver é tão triste e trágica quanto a noiva do filme. Essa história se passou no século XIV, durante o reinado de Dom Afonso IV, lá em Portugal. Ela era Inês de Castro, de origem castelhana. Mudou-se para Portugal como a dama de casa da Dona Constância, a noiva de Dom Pedro I de Portugal. Mas não é o nosso Dom Pedro I do Brasil. O nosso é da família Bragança, enquanto o primeiro Dom Pedro, lá de Portugal, é da família Borgonha. Apesar de ter tido um casamento arranjado entre Dom Afonso e o pai de Dona Constância, Dom Pedro I se apaixonou por Inês de Castro, assim que a conheceu. Juntos, viveram um amor proibido e tiveram 3 filhos. Porém, Dom Afonso IV, ao perceber que estava acontecendo, mandou matar Inês em 1355. A morte gerou uma breve guerra civil entre pai e filho. A relação entre Inês e Dom Pedro era considerada imprópria pelo rei, pois poderia colocar em risco a independência de Portugal em relação a Castela. Após a morte de Dom Afonso IV, Dom Pedro I, ao assumir o trono, jurou diante da corte que já havia se casado com Inês em segredo, transformando assim ela
como rainha, mesmo depois de morta. A história nos diz que Pedro mandou arrancar o coração daqueles que matou a sua esposa amada, e também fez com que todos os nobres opositores beijassem a mão da falecida amada. Essa é uma das histórias mais trágicas e bizarras de toda a história. E ocupando a nossa primeira posição, temos o julgamento do Papa Cadáver. E não poderíamos deixar de lado uma das maiores bizarrices de todos os tempos, cometida através de um Papa contra outro Papa. Essa história se passou em 897, quando o recém-Papa eleito Estevão VI assumiu o pontificado, em um período de crise política e administrativa da Igreja Católica. Para se ter noção, em um período curto de 20 anos, 5 papas diferentes foram eleitos. Porém, Estevão tinha uma rixa pessoal e particular contra o papa anterior, o Papa Formoso. Quando o papa assumiu o pontificado, o Papa Formoso já havia falecido fazia 9 meses. Foi quando Estevão teve a macabra ideia de arrancá-lo do seu próprio túmulo e fazer um julgamento póstumo, no qual ficou conhecido como o Sínodo Papal. Se a ideia de arrancar alguém morto para ser julgado não fosse bizarro bastante, ele ainda mandou que alguém o vestisse com umas roupas papais e o colocou em uma poltrona para ser interrogado. Contratou ainda um diácono para responder às suas perguntas, no qual ele fazia: por que você fez tudo isso? Por ambição ou em busca de poder? Questionou Estevão, e o diácono por detrás da cadeira, como uma forma de teatro, o respondia: porque eu sou mau, porque eu sou do mal. Então Estevão VI mandou decepar os 3 dedos da mão direita de Formoso, mão essa utilizada para abençoar os fiéis, e o excomungou, mandando também jogar o seu corpo no rio Tibre, onde eram jogados os maiores criminosos da época. Mas isso desagradou a população, e Estevão VI foi pressionado, preso e morreu misteriosamente estrangulado na cadeia. O sucessor de Estevão restabeleceu o corpo de Formoso e anulou o julgamento. Mas e você? Qual dessas bizarrices aí mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E até lá, hein?